Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Eu me chamo doutora Cíntia Alves, eu sou médica e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu adoro, que é jejum intermitente. Eu vou falar da minha experiência fazendo jejum intermitente, quais são os benefícios do jejum intermitente para perda de peso e também quais são os tipos de jejum intermitente. Então você não pode perder. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal, aproveita e se inscreve logo. Ativa também as notificações, que é só clicar no sininho. E se você gostar desse vídeo, não deixa de dar o seu like, porque esse like é muito importante para o crescimento do nosso canal e para a divulgação dessas informações aqui no YouTube. Então, desde já eu te agradeço. Eu comecei a me interessar sobre o jejum intermitente há cerca de 3 anos, quando eu assisti um documentário falando dos benefícios desse método alimentar. Então, eu passei a pesquisar, ler artigos sobre jejum intermitente e eu descobri que ele tem vários benefícios à saúde. Então, claro que eu fui testar. No início foi muito difícil, eu sentia muita fome, eu achava que eu não ia conseguir fazer jejum intermitente, mas eu fui persistindo, persistindo e com o tempo foi ficando cada vez mais fácil, mais natural e hoje em dia eu faço jejum que nem sinto. Às vezes eu fico 18, 20 horas de jejum e nem sinto, eu faço todas as minhas atividades normais, eu trabalho, eu malho, eu faço, enfim, qualquer coisa e, na verdade, eu tenho tido muitos benefícios com o jejum intermitente que eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. O jejum intermitente é um padrão alimentar, ou seja, não é uma dieta convencional que vai dizer o que você tem que comer, mas sim as horas que você tem que comer. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós, seres humanos, nós evoluímos para ficar muito tempo sem nos alimentar. Na verdade, lá atrás, os nossos antepassados, eles não tinham comida disponível o tempo todo. E para a gente ter acesso a uma boa refeição, a gente tinha que caçar. Então, na verdade, a gente passava muito tempo sem se alimentar. E dessa forma, pensando numa escala evolutiva, nós já evoluímos há mais de 200 mil anos. E na maior parte desse tempo, a gente não comia todo dia. Imagina de 3 em 3 horas, a gente não comia de 3 em 3 horas. A gente comia e às vezes passava 1, 2 dias sem comer. Então, nosso corpo é totalmente adaptado a ficar de jejum. Para colocar o jejum intermitente em prática na nossa vida, existem 3 métodos. O primeiro método é o mais simples, é o mais sustentável, é o mais popular também por isso e é o que eu faço. É o método 16-8, que são 16 horas de jejum e 8 horas para se alimentar. O outro método é comer, parar e comer, em que nós ficamos 2 dias não consecutivos da semana sem comer, ou seja, 24 horas sem comer e depois come normal, e depois de alguns dias, 24 horas sem comer e depois come normal. Então, são 2 dias não consecutivos da semana fazendo jejum e 5 dias comendo normalmente. O terceiro método eu acho um pouco mais complicado, porque você vai precisar contar calorias. Então, são 2 dias comendo somente entre 500 e 600 calorias por dia e nos outros dias comendo normalmente. A primeira coisa que eu senti de benefício com jejum intermitente, depois que eu comecei a fazer jejum mais sério, 16 horas de jejum, é que nas 8 horas que você tem para comer, você come menos. Então, consequentemente, você reduz a sua ingestão calórica total. E isso leva a um emagrecimento. Atualmente, eu não faço jejum intermitente para emagrecer, porque eu acredito que eu esteja no meu peso ideal. Mas quando eu comecei a fazer jejum intermitente, eu emagreci muito, porque eu adicionei dieta e atividade física mais intensa. Então eu sequei, fiquei super magra, até acho que foi exagerado, que eu já recuperei esse peso e hoje eu acho que eu tô com um peso legal para minha altura. Entretanto, eu continuo fazendo para manter o peso e também porque me trouxe um estilo de vida mais saudável, em que eu consigo controlar principalmente um problema muito grave que eu tinha, que era de compulsão alimentar. Eu sempre comi muito, fui uma pessoa muito esfomeada, apesar de ser magra e não ter muita tendência para engordar. E em casa, inclusive, quando eu era criança, meu apelido era Magali, porque eu não parava de comer e eu não podia ver comida que eu comia. E isso ocorreu durante toda a minha infância, adolescência e até o início da minha idade adulta. Até quando eu fiz mais ou menos assim uns 25 anos que eu comecei a ganhar peso, mas eu não conseguia parar de comer. Eu comia muito
e descontroladamente. E depois dos 30, quando eu resolvi fazer o jejum intermitente, foi quando eu consegui realmente controlar essa compulsão alimentar e não comer até o meu estômago ficar explodindo e não conseguir não comer quando eu via comida. Então, eu acho que esse foi o principal benefício em termos de dieta para minha vida, é que hoje em dia eu consigo controlar muito bem o que eu como, eu consigo comer menos e consigo parar de comer quando eu me sinto satisfeita. É como se o meu estômago tivesse reduzido de tamanho e a minha consciência com relação à alimentação tenha aumentado. Eu consigo ouvir mais o meu corpo e não comer de forma compulsiva. Além disso, o jejum intermitente simplificou o meu estilo de vida saudável. Hoje eu preciso planejar menos refeições e, consequentemente, eu consigo fazer opções melhores para as refeições que eu decido ter naquele dia. Normalmente eu pulo o café da manhã e acabo só almoçando e jantando, mas eu tento jantar cedo, não muito tarde, para ter tempo de digerir todo esse alimento antes de eu dormir. E aí eu consigo me planejar melhor para ter um almoço e um jantar mais saudável, com menos comidas processadas, menos industrializados, congelados. Então, realmente me adicionou muito em relação a ter uma alimentação mais saudável, o jejum intermitente. Claro que eu faço sem neuras, eu não faço dieta, eu não conto calorias. Se eu tiver eventualmente vontade de comer uma guloseima, eu como. Eu gosto de guloseimas, inclusive, mas eu deixo para o final de semana. E hoje eu consigo não exagerar nessas guloseimas. Eu consigo comer, apreciar aquilo que eu estou comendo porque eu gosto, mas não encher a barriga até ficar explodindo. E na verdade, meu corpo já se adaptou tanto a comer menos e a comer comidas mais saudáveis, que apesar de eu gostar de comer uma besteira de vez em quando, o meu corpo já parece que estufa a minha barriga, a minha digestão já não fica legal e eu já fico querendo comer no outro dia a minha alimentação normal porque eu me sinto com mais energia, com mais disposição. Voltando então a falar sobre os benefícios na perda de peso do jejum intermitente, além de reduzir a quantidade de comida que a gente come no dia, o jejum intermitente também causa algumas alterações hormonais no nosso corpo que vão fazer com que o nosso organismo queime mais gordura e estoque menos gordura. Ou seja, se você faz jejum intermitente, você vai para uma academia malhar, você vai queimar mais gorduras. E eu vou explicar agora quais são essas alterações hormonais que fazem com que o nosso corpo queime mais gordura e estoque também menos gordura. A primeira alteração hormonal que vai nos ajudar a perder peso fazendo jejum é que o jejum aumenta os níveis do hormônio do crescimento em até 5 vezes. E níveis mais altos de hormônio do crescimento fazem com que a gente perca peso mais facilmente e ganhe mais massa muscular. Na verdade, esse benefício de ganho de massa muscular é mais evidente em homens. Eu particularmente não percebi. Eu faço musculação, mas eu não acho que eu esteja ganhando mais massa por isso, então você não precisa se preocupar se você for mulher em ficar musculosa. Além disso, o hormônio do crescimento é o hormônio da juventude, fazendo com que as nossas células envelheçam mais lentamente. A outra alteração hormonal que o jejum faz, que nos ajuda a perder peso e estocar menos gordura, é a melhora da sensibilidade à insulina. É um pouquinho mais complicado de entender, mas eu vou tentar explicar para vocês o que é resistência à insulina. Falando de uma forma bem simplificada para vocês entenderem, o nosso corpo funciona basicamente assim quando a gente se alimenta. Quando a gente se alimenta, os níveis de açúcar no sangue sobem. E aí esse açúcar precisa ser colocado dentro das células para gerar energia para o nosso corpo. Então o que acontece? Níveis altos de açúcar no sangue vão avisar lá para o pâncreas para produzir insulina. A insulina vai subir. O que a insulina vai fazer? Pegar esse açúcar que está no sangue e colocar dentro das células. Colocando esse açúcar nas células, as células irão queimar esse açúcar para produzir energia para o nosso corpo. Mas se a gente consome uma grande quantidade de alimentos que geram elevação do nível de açúcar no sangue, como doces, carboidratos refinados, o próprio açúcar refinado, o que acontece? O açúcar sobe muito rapidamente. E daí a insulina tem que ser produzida também em grandes quantidades. E aí vai colocar todo esse açúcar dentro das células. Só que chega um ponto que as células já estão abarrotadas de açúcar, elas não sabem mais o que fazer com tanto açúcar, o nosso corpo não precisa de tanta energia assim.
e as células vão dizer para o sangue, não, chega, não quero mais açúcar, chega, senão nós vamos morrer. E realmente, se ela continuar recebendo, as células continuarem recebendo esse açúcar, elas irão morrer. E então as células têm que falar, para com esse açúcar, não quero mais, chega, chega, chega. E aí o sangue fala, mas eu tô cheio de açúcar ainda aqui. Pâncreas produz mais insulina para eu me livrar desse açúcar, senão eu vou morrer. E aí o pâncreas vai lá e joga mais insulina no sangue. E aí os níveis de insulina ficam muito altos. E as células não querem mais receber de jeito nenhum. Então ela fala para o sangue, pega esse açúcar todo que está aí ainda em excesso e coloca no fígado, coloca no músculo, coloca na barriga, coloca aqui embaixo da pele, no tecido celular subcutâneo, que é essa gordura que fica embaixo da pele. Porque vai que um dia a gente precise desse açúcar e falte. Porque o nosso corpo pensa que a gente ainda está lá atrás, ou que a gente não tem comida disponível ainda. Então ele diz, coloca aí, reserva isso aí para um dia, se a gente precisar, se a gente ficar aqui muito tempo sem comer, eu vou precisar dessa energia aí, então deixa aí estocado. E aí essa quantidade enorme de insulina que já tem no sangue joga todo esse açúcar em forma de gordura estocado no fígado, gerando esteatose hepática, na barriga, fazendo aumento da gordura visceral, nos músculos e aqui embaixo da pele, fazendo com que a gente fique o quê? Gordinho. Isso leva ao quê? Vários problemas, obesidade, resistência à insulina leva a diabetes, leva também ao aumento da pressão arterial, doenças cardiovasculares, entope as artérias, se isso continuar acontecendo num ciclo muito repetitivo. Então, nosso corpo não é adaptado a comer muito em grandes quantidades e o tempo todo, porque no momento em que todo esse açúcar que estava ali no sangue foi já estocado na forma de gordura, os níveis de açúcar no sangue caem drasticamente. Só que a insulina ainda está aqui, ó, alta. E aí essa insulina alta vai fazer o quê? Fome. Vai dar muita fome, compulsão por doces e a gente vai querer comer de novo depois de pouco tempo. E aí o açúcar volta, sobe de novo e todo esse ciclo acontece de novo. E aí você vai querer comer cada vez mais doces principalmente e carboidratos e vai sentir principalmente muito cansaço. E quando você tiver com fome, você vai se sentir cansado porque a insulina vai estar muito alta. E isso é o que nós chamamos de resistência à insulina. E a resistência à insulina causa todos esses problemas que eu já falei e leva à obesidade. Então, dito isso, o nosso corpo não foi adaptado para comer o tempo todo. Nosso corpo foi adaptado para passar algum tempo de jejum, para justamente usar essa reserva que já foi estocada por uma alimentação anterior para produzir energia, para que a gente não desenvolva obesidade, esteatose hepática, doenças cardiovasculares. Se você entendeu isso, você percebeu que nós não evoluímos para comer de 3 em 3 horas, para comer 4 vezes por dia, e que jejuar é muito mais natural para o nosso organismo. A outra alteração hormonal que alguns estudos mostram é que o jejum também aumenta os níveis do hormônio que é responsável pela queima de gordura, que é a noradrenalina. Por isso, o jejum intermitente ele altera as duas partes da equação calórica, ou seja, reduz a quantidade de calorias totais que a gente consome e também aumenta a queima de gorduras, por justamente essas alterações hormonais que eu já falei com vocês. Por isso, o jejum intermitente é tão poderoso para a perda de peso, porque ele altera os níveis hormonais, fazendo com que a gente queime mais gordura e estoque também menos gordura. E além disso, reduz a quantidade de calorias totais que a gente consome, ou seja, com certeza, fazendo jejum você vai perder peso. Mas isso vai acontecer desde que você não exagere na quantidade de alimentos que você consome no momento que você tem para comer. Nas 8 horas que você não tiver de jejum, você tem que controlar a quantidade de alimentos também, senão você não vai perder peso nenhum. Além disso, também é muito importante associar atividade física se você quer perder peso, porque aí o seu corpo vai queimar calorias com mais facilidade e você vai ficar uma máquina de queimar caloria e você com certeza vai perder peso. Bem, meus amores, era isso que eu queria conversar com vocês sobre jejum intermitente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixe de escrever aqui no comentário, vai ser um prazer para eu te responder.
Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo foi esclarecedor para você, por favor, dá um like. Esse like é muito importante para mim. Divulga também esse vídeo comigo, compartilha com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp. Muitíssimo obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!